Dividida. Olá, amigos do podcast Dividida, eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo tá o Vinícius Bringel. Como é que tá, Bringel? Fala, Milani, fala, pessoal. E a gente hoje, nesse episódio dessa semana, vai tratar sobre a final, né, da UEFA Champions League, foi decidida no meio dessa semana. O Manchester City derrotou o Paris Saint-Germain na semifinal e se classificou para a final. O Chelsea eliminou o Real Madrid e também chegou na final. Então a gente vai falar um pouquinho de como foi as campanhas, o que trouxe esses times até a final. Finais, a que foi decidida primeiro na terça-feira foi o City, dando o Paris Saint-Germain por 2-0 no estádio Etihad, né, no Etihad Stadium. O agregado ficou 4-1 contra o time do Neymar. E chamou atenção, pelo menos para mim, Bringel, que o time do City realmente não correu risco durante a eliminatória inteira, apesar de ter perdido, né, ter virado um tempo perdendo. O PSG virou na frente o primeiro tempo do primeiro jogo, mas o City pareceu muito no controle do confronto nas duas partidas. Então, Milani, eu acho que é exatamente isso. Nos dois confrontos, eu acho que foi assim. No do Chelsea Real, que a gente vai falar depois, eu acho que também tem bastante semelhança nesse sentido. Mas falando agora primeiro do City e PSG, eu acho que fica bem claro como o Guardiola deu um nó tático fudido no Pochettino, porque o Pochettino não conseguia encontrar saídas no meio-campo dele. E é um negócio que eu sempre fiquei super incomodado com o Neymar, que é aquele negócio de quando ele não vê saída pro time, ele tenta fazer tudo sozinho. Ele tenta vir buscar a bola no zagueiro. Beleza. A gente sabe que ele é criativo, ele tem o talento, ele consegue abrir o campo. Mas se você continuar insistindo nisso, você vai acabar meio que quebrando a formação ali. Porque quem tem que fazer essa função de vir buscar a bola é o Verratti, o Paredes e o Herrera. Os caras que tem que fazer isso de vir buscar e conseguir ser criativo e tentar municiar o Neymar, o Di Maria, ou no caso nessa partida o Icardi, mas quando não tem ele, o Mbappé. Mas eu acho que faltou muito do PSG ser mais criativo com a bola e tentar buscar opções que não fosse um jogo meio direto, porque tinha que quebrar as linhas ali, principalmente com o Neymar e com o Di Maria, que são os caras que conseguem ser mais criativos no PSG, né? O Mbappé fez muita falta também, né? Ficou nítido como o Icardi ele é inútil, a não ser para roubar mulher. Ele serve. Acho que ele é útil. Pra talaricar os outros, né? Pra ser talarico, ele é bom. Mas ficou nítido, porque o Icardi, cara, você vê o jogo inteiro, ele deveria fazer uma mínima pressão nos volantes do PSG, ou do City, ou nos volantes ali no Fernandinho, no Gundogan, mas ele não faz pressão alguma. O cara só tá passeando, porque ele não pressiona, ele não tenta buscar um jogo diagonal, ele não tenta fazer nada. Aí o jogo morreu ali, porque os caras não conseguiam sair do meio de campo, não tinha opção na frente, porque o Icardi não tava fazendo nada, e os dois caras criativos, Neymar e Di Maria, eles também não estavam muito inspirados nesse jogo, né? E também foi uma puta partida do Foden, do Mahrez, todo mundo jogou bem do City, eu acho. A defesa foi super sólida, o Rúben Dias teve uma partida incrível, talvez tenha sido o melhor jogador em campo, jogou demais. Recebeu o prêmio. Eu não sabia disso, mas mesmo assim, jogou muito. Depois que ele começou a fazer essa linha de defesa com os Stones, eles cresceram muito juntos. O Walker, por mais que eu tenha inúmeras críticas a ele foi bastante sólido. O Zinchenko também, um cara super esforçado. Então, eu acho que o City não deu nenhuma chance pro PSG e conseguiu explorar todas as fraquezas que o PSG demonstrava há anos com essa falta de preparação para montar elenco minimamente estruturado, né? Porque, mano, Diallo, Florenzi, meu Deus do céu, velho, isso daqui já é... Danilo, velho. Isso não pode... Isso aqui não é verdade. Isso não pode ser real, né? Eu concordo com você. Aliás, acho que assim, o primeiro jogo
mostrou bem que o Paris Saint-Germain usou muito a tática que eles exploraram principalmente contra o Bayern, né? Tendo o Mbappé, eles exploraram bastante a linha alta do Bayern. Isso se provou correto lá na Alemanha, quando o PSG conseguiu marcar os gols lá, né? E foi o que tentaram fazer também no primeiro jogo contra o City, né? Se aproveitando que o City também, o Guardiola gosta de jogar com a linha de defesa alta e tal, mas o Guardiola não usou o bloco tão alto, então acabou neutralizando e o PSG levou muito pouco perigo. E isso, para mim, cara, demonstra uma certa falta de criatividade, de você saber explorar as qualidades, por exemplo, do Neymar, do Di Maria, do próprio, sei lá, do Ander Herrera, ter um meio campo assim que possa trabalhar um pouquinho mais a bola, que não seja explorar a velocidade do Mbappé nas costas da zaga. Uma coisa que mudou bastante a postura do City para mim no primeiro jogo foi a entrada do Zinchenko, que foi titular no segundo jogo, e como ele abre o campo pelo lado esquerdo, ele dá muitas opções, né? No primeiro jogo jogou o Cancelo, que na verdade é lateral direito, ali, e ele não dava as opções que deu o Zinchenko. Funcionou praticamente como um ponta. E aí conseguiu abrir mais espaço. O primeiro gol do primeiro jogo, que é do De Bruyne lá da falha do Navas, acaba saindo com o Zinchenko chamando um marcador a mais ali para o canto esquerdo. No jogo da volta, cara, o City não correu risco, né? O PSG tentou montar uma marcação lá em cima, mas não deu muito efeito, né, no começo do jogo, e numa escapada ali, na primeira escapada, o Mahrez já fez o primeiro gol, e aí você percebe que o time do PSG fica frustrado, né? O líder técnico do time, obviamente, é o Neymar, e o Neymar a gente sabe que é um cara que ele é temperamental, para dizer o mínimo, então ele deixa bem claro quando ele tá frustrado dentro de campo, quando ele tá nervoso. E, bom, ele agora tá com 29 anos, ele não vai mudar mais isso. A carreira do cara vai ter sempre isso. Então, né, os times podem acabar por explorar isso. Mas, por exemplo, o Di Maria teve uma expulsão muito infantil no jogo da volta. Ele pisou no jogador do Manchester City para pegar uma bola de lateral. E também não pode. Fernandinho, né? Então, acho que assim, por mais que seja um time interessante, que tenha jogadores-chave em certas posições, o Marquinhos é um ótimo zagueiro, o Navas é um ótimo goleiro, você não pode subestimar o ataque que tem Neymar, Mbappé e Di Maria, por exemplo, mas falta um pouquinho desse psicológico também para o Paris Saint-Germain, de entender o tamanho do jogo, entender a situação ali e não se deixar levar por isso, né? E a gente vai falar mal. Pode falar. Eu também tinha visto bastante gente criticar o Pochettino nesses últimos... Desde que ele chegou do PSG, porque parece que ele não deu muita identidade pro time. O time ele se perdeu, basicamente, do que era o Tuchel. Porque o Tuchel já tinha uma estrutura que ele já vinha mantendo desde as temporadas anteriores e o time não mudou nada. Na verdade, parece que piorou. Faltou intensidade, faltou variação. Não sei, talvez o Tuchel não seja o cara para esse time, talvez ele consiga trabalhar melhor com um elenco mais jovem, como ele tinha no Tottenham, né? Não sei. O Pochettino, no caso. Isso. Eu acho que sim. Acho que pode ser também, né? Ou ele não se adaptou ainda, ele chegou no meio da temporada, chegou já no fim da janela de transferência também. Mas assim, é uma coisa que a gente vai comentar acho que daqui a pouco, mas o elenco do PSG ele é muito mal montado, cara. Não pode, que nem você falou, Diallo, Danilo, o Bakker na lateral esquerda, não dá, cara, não dá. Sabe? Não adianta você ter um ataque com Neymar, Di Maria e Mbappé e depois você não ter um meio campo que possa minimamente alimentar os caras. O Neymar jogando de playmaker é bom pra caramba, deu certo pra caramba, ele fez uma partida muito boa contra o Bayern de Munique na volta, principalmente, em que eu lembro até que virou discussão porque a nota dele no SofaScore foi muito ruim, mas é porque ele perdeu muita chance. Mas ele fez uma partida, foi participativo, finalizou, criou. Mas assim, você precisa montar um conjunto para que o individual do cara sobressaia, né? E que nem você falou, o PSG sentiu muita falta do Mbappé.
incomodar a linha defensiva. O Icardi fez uma das piores partidas que eu já vi alguém fazer na semifinal de Champions League, cara. Ridículo. É inaceitável o cara fazer um negócio desse. Acho que fica ali. Eu lembro que na temporada passada, quando tava na bolha lá pra terminar a temporada da Champions League, tinha meio que um debate ali, pô, será que vira colocar o Icardi ou o Cavani, porque o Icardi ele é mais centroavante e o Cavani é menos fazedor de gol, assim, como poste, né? E agora, mano, ninguém mais... E agora você vê... pagou uma nota por ele, mano. Não, eu não sei, cara. É ridículo, um investimento ridículo da parte do PSG, isso daí, porque não é um cara que não se pagou, né? Eu não sei, não é um cara que você vai falar, porra, deu certo pra caramba. Você nem lembra que o Icardi tá lá jogando no Paris Saint-Germain. E também não tem pra onde você jogar ele, né? Quem que vai querer comprar Icardi, mano? Então, só você arranjar um time aí pra emprestar, alguma coisa assim, talvez de volta pra Itália, mas acho que vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Mas enfim. Aí na outra semifinal a gente teve o duelo entre Chelsea e Real Madrid. E... Bom, eu não sei exatamente se era uma surpresa a presença de talvez os dois times nessa fase da Champions quando a gente virou o ano, né? Já que os dois times não vinham francamente assim em ascensão, vinham meio capengando, mas os times se encontraram. O primeiro jogo no Stamford Bridge terminou... o primeiro jogo foi no estádio do Real, né? Foi no Di Stéfano, na verdade. Bom. Foi 1-1. E a volta, o Chelsea anulou, né? O Real Madrid venceu por 2-0, Brinjel. O que você achou dessa semifinal? Cara, como eu tinha falado antes, foi muito parecido no sentido de que o time também controlou bem as ações do adversário. Anulou e o cara basicamente não tinha opção. Mas eu acho que a diferença do jogo, desse confronto comparado com o do PSG e do City, é que o Zidane tentou inventar. Ele tentou fazer algo maluco, porque ele viu que no primeiro jogo, o que o Tuchel tinha feito com a pressão do lado esquerdo do Real, pressionando o Marcelo e o Kroos, dificultou demais, porque a saída do Real naquele jogo dependia muito da criatividade do Marcelo e do Kroos. E aquilo lá estava atrapalhando ele. E também estava afetando o funcionamento do meio-campo, porque o Modric toda hora ele ia pressionar o Rudiger. Aí deixava um espaço aberto pro Mount, toda hora ficar rodando ali, pro Mount e pro Pulisic. Então ele viu que ele fez uma cagada ali, que ele tinha que corrigir para esse jogo. E o que ele fez? Ele traz o Vinícius Júnior de ala. Aí ficou bom, né, pô? Putz, aí o cara é um gênio. Também ele coloca o Hazard na frente dos três meio-campistas, para ficar atrás do Benzema, para ser o playmaker ali. Mas é um Hazard que não joga faz 3 meses e tá com sobrepeso faz 2 anos. Cara, não tem muito como defender os Zidane nesse jogo, né? Por mais que depois a gente vai aprofundar um pouco mais, mas o Tuchel foi perfeito na escalação ali, que é o time que já vinha jogando. A única coisa que ele mudou foi colocar o Havertz no lugar do Pulisic, que eu acho que foi uma boa, porque o Havertz, eu acho que ele funciona melhor ali como finalizador do que o Werner. Eles conseguem rodar melhor ali. E o Pulisic, ele é mais... o cara mais rápido, mais criativo, né? Mas eu acho que foi bom e eles mantiveram essa pressão o jogo todo. Toda hora eles estavam mordendo. O Kanté tava imparável. Toda hora que tinha uma segunda bola, o Kanté tava em todas. Capaz que, sei lá, se o Courtois desse uma cabeçada, o Kanté ia estar lá em cima, porque o cara tava em todas, o maluco não parava. E o time com uma pressão incrível e todo mundo jogou super bem, super sólido. O Chelsea jogou demais esse jogo, não deu nenhuma chance pro Real. E, cara, foi até meio surpreendente, assim, por mais que eles não mataram o jogo com as inúmeras chances que eles tiveram, né? Porque o Chelsea era pra ter feito um 5-0 ali. Teve muita chance. Ele perdeu um bom caminhão de gols, né? O Kanté perdeu uma, o Havertz também perdeu, o Mount perdeu. Cara, todo mundo perdeu uma oportunidade. O Werner acho que perdeu um no primeiro tempo também. Isso. Todo mundo perdeu uma oportunidade minimamente clara ali. Só que o time ainda tava tanto no controle, só que é foda você pegar o Real, né? Ainda mais o Real, esse Real, que é um time que você sempre fica com uma pulga atrás da orelha pensando, putz, se eu bobear aqui, os caras vão fazer um gol no finzinho. Tipo, algum gol do Sérgio Ramos ou do Benzema, uma cagada ridícula.
você vai ficar puto e eles vão passar. É a cara deles, é um time muito encardido. Mas É não um passou, time que né? tem a cancha, né? Tem a cancha da Champions League, né? Sim, Você pega ali o time base, que foi tricampeão seguido da Champions League não muito tempo atrás. e querendo ou não, boa parte deles também tava no título de 14 também, De né? 14 também. Então, eu acho que o time foi super sólido e o Real, putz, eu acho que é o fim dessa geração, né? Acho que vai marcar a saída da maioria do pessoal aí. É um período de transição para esse elenco. Acho que também o Zidane não deve continuar, né? Não sei. Eu vejo ele sendo muito criticado, embora eu não sei se exatamente ele é o problema. Eu não critico tanto a escalação do Hazard, cara, porque, assim, quando você paga 115 milhões de euros num cara, você tá pagando para ele jogar esse tipo de jogo. Uma semifinal de Champions League é o tipo de jogo que o cara tem que jogar. O que não pode é você trocar uma das poucas coisas que tá dando certo no time, que é o Vinícius Júnior, por mais que ele ainda seja um jogador em formação, é o cara incomodando ali o lado esquerdo da defesa, o lado direito, perdão, da defesa do adversário, e você botar o cara para acompanhar o lateral esquerdo do outro lado. É Aí exatamente você como eu errou, penso, mano. Porque, entendeu? Aí tipo, você... é exatamente como você disse. Beleza, o Hazard tem todo o nome, tem o prestígio, tem o número ali em cima dele da transação. Mas, porra, você tá querendo mudar muita coisa só por causa de um jogador. Eu não sei, eu acho que. Não acho que o Zidane perdeu por causa disso, mas eu acho que favoreceu muito a derrota ali. Sim. E aí também, pô, se você vê que o cara tá jogando mal, não vai adiantar você tirar o cara com 45 do segundo tempo, perdendo de 2-0, né? Pra colocar Também. o Mariano, velho, vai cagar. Colocar Mariano, né? Pô, aí é sacanagem, né? Aí já é sacanagem. Então, acho que assim, é que nem você falou, parece muito uma derrota de fim de ciclo pro Real Madrid, que é um time que pareceu muito entregue durante os dois confrontos, né? Mesmo o primeiro confronto, saiu, conseguiu buscar um empate. Apesar de tudo, é um time que está disputando ainda o título do Campeonato Espanhol, o Benzema fazendo uma temporada muito boa e tudo mais, mas pareceu um time entregue, um time que não teve aquela força para agredir, para pressionar, para contragolpear o que o Chelsea vinha fazendo. E quando você pega um time jovem, como é o time do Chelsea, com bastante reforço de uma idade mais baixa, com um técnico novo que deu uma oxigenada legal nas ideias, cara, você precisa reagir e precisa reagir rápido. O time não soube reagir e acabou caindo, né? Muita gente vai falar talvez seja um vexame, talvez não seja, não sei. Sei que pegou mal, por exemplo, o Hazard tá dando risada com alguns jogadores do Chelsea depois do jogo. O Hazard Cara, também não tem noção nenhuma, né? O Hazard cara, também eu não acho que tem é muita noção nenhuma. frescura. Pô, ele passou 7 anos lá com os caras, o maior amigo dos caras. Pô, beleza, ele dá risada ali. Sei lá, não achei nada Mas, demais, mas. Enfim, que o assim, pessoal você tá levou a dentro mal. do campo ainda e acabou de ser eliminado, né? E aí você não jogou porcaria nenhuma, né? Você podia ter guardado pro vestiário, que a gente sabe que no vestiário rola É, essas coisas. Mas eu acho que ele se empolgou um pouco ali. a mídia oficial do madridismo, né? A mídia clubista do Real Madrid já quer a cabeça do Hazard no prata já, né? Os Mano, caras se já você são... vai no AIS ou no Marca, é só isso que os caras falam, velho. Não tem notícia lá na Espanha, não, velho. Vai fazer outra coisa, mano. O porta-voz oficial do time, da torcida, né? O porta-voz oficial da torcida demonstra toda a sua indignação. Até Ah, teve uma entrevista com. Os caras foram atrás do pai do Courtois, mano. O pai do Courtois falou que o Hazard foi pouco profissional, que não é inteligente da parte dele dar risada no campo. Eu falei, mano, que é isso? não, isso porque o Courtois também jogou no Chelsea, né? Foi Então, companheiro do Hazard por muito tempo no Chelsea. Meu Deus. Eu lembrei agora da esposa do Thiago Silva criticando o Werner nos stories do é. Instagram também, falando que ele perde gol demais. Nega me Pode tinha acontecer. noção. Pode acontecer, né? O povo precisa pensar um pouquinho que isso reflete dentro de campo. Tem que cortar a internet desse povo, mano. Pode não. Não pode continuar assim. Mas vamos lá, Brinjal. Agora que a gente já repassou mais ou menos o que aconteceu, né, nesses dois jogos, nesses dois confrontos, o que faltou para o PSG e o que faltou para o Real na hora da decisão, ali na hora do vamos ver, o que faltou para esses times para chegar na final? Cara, eu acho que é diferente.
que é uma forma de olhar para os dois times, né? Para o PSG e para o Real. Porque o Real é um time que já vem, como a gente estava falando, ele já vem competindo nas fases decisivas da Champions já tem anos. Acho que já tá na sequência de 6, 7 semis seguidas, algo assim. Mas esse time já estava envelhecendo. Por mais que o Zidane, de umas temporadas para cá, de umas 2 temporadas para cá, começou a tentar rejuvenescer o elenco, trazer caras novos, mas parece que nenhum dos caras que ele tentou conseguiu ser definitivamente titular ali certo. Essa temporada eu acho que deu uma melhorada mais nesse sentido, porque o Mendy começou a ser mais uma certeza, o Vinícius Júnior também, o Militão agora também está jogando bem, mas eu acho que o time ainda fica muito nessa dependência de tentar jogar com o estilo de jogo que era a marca registrada desse elenco tricampeão da Champions, que era um time mais na base do tipo do... Não digo da camisa, mas... Como fala? Sei lá, meio que do espírito ali. Mas ali na experiência do que propriamente dito na tática, assim. O Zé também não é conhecido por ser um técnico, um revolucionário tático, né? Sim, exatamente. Ele é um bom treinador, mas ele não é exatamente um revolucionário tático. Ele soube encaixar muito bem as peças que o Real Madrid tinha na época para conquistar os títulos. E eu acho que ele conseguia, o mérito dele naquele elenco era conseguir controlar bem os egos, saber trabalhar essas estrelas, porque, mano, querendo ou não, o cara era uma estrela também, ele sabe como a cabeça do jogador funciona, então ele sabia trabalhar muito bem o Cristiano Ronaldo, quando usar ele ou não, como dar uma acalmada nele, ó, vou preservar você aqui para na hora da Champions você vir e arregaçar. Ele sabia trabalhar uns caras, que nem o Isco brilhou muito com ele, por mais que o Isco agora já morreu, mas o Isco foi um cara super importante para ele, o Bale também teve seus momentos, eu acho que ele conseguiu controlar muito bem a personalidade e trabalhar bem o ego desses caras. E ganhou muito na base disso. Que nem você falou, ele não era um cara revolucionário, não inventou um super sistema, dava um nó tático nos caras, mas ele ganhou muito na base disso. Nos momentos finais ali, o Real sempre chegava, é chato. Mas agora eu acho que esse time já perdeu um pouco disso, porque alguns caras já foram embora, e os que sobraram, acho que já estão perdendo um pouco da questão física. Acho que motivacional também já foi, porque provavelmente o Sérgio Ramos vai embora. Pelo que eu entendi, o Modric vai renovar por mais uma temporada, mas ele tem 36 anos. O Marcelo deve ir embora. Menino. O Nacho parece que também vai embora. Parece que o Varane também deve ir embora. É muita gente indo embora, então se não tiver uma reposição à altura ali assim, igual você falou do Zidane, que talvez ele possa não ficar na próxima temporada. Cara, vai trazer quem? Toda vez que o Real tenta trazer alguém queima eles, velho. Ninguém dá oportunidade para os caras treinar por 1 ano, dá 2 meses e já querem mandar o cara embora, é complicado, né? Eu acho que você tinha falado que o Zidane é um cara que soube controlar muito bem o ego dos jogadores e tal, e acho que ele também soube... porque ele sabe como funciona, mas ele soube controlar o ego da diretoria. O Real Madrid é um time muito grandioso, onde tudo que acontece no Real Madrid tem uma proporção diferente. E o Zidane foi jogador do Real Madrid, ele sabe, ele foi da era dos Galácticos, ele sabe, acho que ele sabe bem como é que funciona o bastidor do time, e ele soube trabalhar isso muito bem dentro da cabeça dos jogadores. Eu fico curioso agora com essa barca de saída aí, que vai virar, porque você vai precisar trazer muito nome grande, cara. Muito nome grande. Porque você tem o Varane joga no Real Madrid há, sei lá, ele é titular há quanto tempo? Umas 6, 7 temporadas? Por aí. E ele é novo, né? Acho que ele tem 27, 26. 26, 27 anos, alguma coisa assim. Foi o próprio Zidane, inclusive, que trouxe o Varane do Lens. É um zagueiro de primeira prateleira do mundo, pô. Como que não? Você vai trazer quem pro lugar do cara? Como substituir a altura? Como é que você vai substituir um cara que nem o Sérgio Ramos? E não só a qualidade técnica, mas a importância que o Sérgio Ramos tem para o Real Madrid. Como líder, né? Como líder, é diferente. O Toni Kroos tinha dado uma declaração há não muito tempo atrás que ele queria parar de jogar com 30 e poucos anos para aproveitar mais a vida, não sei o que tem. A declaração fazia sentido, mas assim, não sei. Imagino que ele também é um cara que pode parar a qualquer momento. Chegar depois da Copa de 22, por exemplo, e falar assim, não quero mais. Larguei de mão e já era. Mais ou menos igual foi o Lan. Assim, avisa com uma temporada, ó, fim da temporada, tô parando, tá, gente? E você vai precisar arranjar um substituto para ele.
uma coisa que atrapalhou muito o desenvolvimento do Madrid nesses últimos anos, né, nessa transferência do time tricampeão da Champions para o que a gente tem agora, é que eu acho que os jogadores que deviam estar ocupando esse espaço de protagonismo não estão nesse espaço. Que é, por exemplo, o Isco, o Asensio, caras que deviam estar ali ser mais referência e não estão. O próprio Hazard, que foi contratado a peso de ouro, você falou, chegou no sobrepeso, faz 2 temporadas, se machuca muito e não rendeu o investimento que foi feito em cima dele. Então acho que isso acaba atrapalhando também o que o Real Madrid vinha, o plano do Real Madrid de rejuvenescimento e oxigenação do elenco. Mas aí também você precisa ter um diretor de futebol, precisa ter uma diretoria técnica que vai sentar ali e vai conversar e falar assim, não tá dando certo isso, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Porque não pode cair no colo do Vinícius Júnior, que tem 20 anos. Entendeu? O moleque tem 20 anos, ele tá começando a carreira dele ainda. Aqui 10 Mas é foda falar isso pra um cara como o Florentino Pérez. O cara não escuta, né? Ele não escuta, ele é um cara totalmente teimoso. Eu paguei quase 50 milhões de euros no moleque, como é que o moleque não vai resolver ele? Não é o Pelé não, tio. Não sei se te falaram isso quando você foi contratar ele, mas ele não é o Pelé não. Então, tipo, o Vinícius Júnior teoricamente tá atingindo o auge técnico dele daqui, sei lá, 7, 8 anos, cara. Peraí, né? Então, não dá pra você jogar. Não dá pra você jogar todo o peso de carregar um time que não é o Real Madrid nas costas dele. Acho que é uma das questões. Então vai precisar renovar. Acho que o Real deve passar a próxima temporada tendo, de certa forma, competitivo no futebol espanhol, mas consigo ver bons times à frente do Real Madrid no cenário europeu. Acho que o Real vai sofrer um pouquinho com isso ainda. Eu dei uma olhada aqui, você falou do Kroos, né? O Kroos tem contrato até 2023 com o Real. Ele vai ter 33 anos até lá. Eu acho que é, tipo, mais ou menos a época que ele falou que deve parar, cara. Eu não acredito que ele deve fazer muito mais que isso. Aí, eu vejo ele se estendendo muito mais a carreira. E até lá o Modric também já deve ter ido embora. Então, cara, eu acho que a renovação vai ter que acontecer de uma forma ou outra. E vai ser com o Zidane ou sem o Zidane. Vai ter que acontecer isso, não tem mais como. O time já vai estar totalmente em outro nível. Porque acho que o único cara que tá certo que vai chegar no Real no próximo ano é o Alaba, né? Então, sim, você pode, entre aspas, deixar o Ramos ir embora, porque tá vindo o Alaba, mas também não é uma certeza que o cara vai chegar e vai destruir logo, né? O Alaba ele não é assim, nossa, um zagueiro. Ele é um jogador muito bom. Eu lembro que ele surgiu como um lateral esquerdo muito bom. Ele é um meia bom. De zagueiro. Como meia, né? Joga como 10 na Áustria. Sim. Como meia mesmo, eu acho que... Como zagueiro, eu acho que não é um cara do nível do Sérgio Ramos nem do Varane. Você estava falando dos meias, o Casemiro, que é o terceiro integrante desse meio, em 2023 vai estar com 31. Então. Será que renova? Será que vai buscar outros ares? Vai aproveitar para... que deve desmanchar esse meio campo e ele continua ou ele sai? Porque imagina, é um cara sólido, ele deve ter mercado em outros lugares também. Então, são questões a se pensar também para o Real Madrid. De já ir olhando. O Benzema tem 33 agora. É a referência do ataque, né? Então, tem muita coisa para mudar ainda no Real, né? Tem muita coisa para mudar. E falando em elenco, para mim, o principal problema do outro semifinalista que perdeu, que a gente já falou, é a montagem de elenco, né? O Paris Saint-Germain é um dos negócios mais estranhos do mundo. Você chegar ao ponto de ter o que o Paris Saint-Germain tinha em campo contra o Manchester City na semifinal da Champions. Pode, Brinjal. Não, o Leonardo, acho que ele tá chapado. Não é possível. Por mais que, tipo, ele não montou o elenco desde o início, ele chegou no início da temporada passada, se não me engano. Então, muitos desses caras já estavam lá. Só que, cara, que nem olhando pra esse time titular que jogou na terça-feira. Cara, sinceramente, não tem como... metade desse time ser titular do PSG. Pro que o PSG quer. Pro que o PSG quer como
nível de competitividade de ser um time de semi-final de Champions League quase todo ano, cara, não dá, velho. Que nem você falou, Diallo. Mano, o Florenzi. O Florenzi tava esquecido na Roma, velho. Se foder, velho. Cara, o Icardi, mano. O cara é o talarico master. Ninguém gosta dele, mano. Os caras foram trazer o Icardi, velho. O cara é odiado no mundo, velho. Eu não sei, cara, porque assim, às vezes você mantém, eu já ouvi falar que você pode manter jogador ruim no elenco, porque o cara, com a desculpa que o cara é bom de grupo. Mas, pô, você sabe que o cara é talarico, sabe que o cara rouba a mulher de companheiro de equipe. Não vai manter o cara no elenco? Não sei se o cara é bom de grupo, não é possível. Porra, o cara deve ser tipo terceira pessoa mais odiada na Europa, atrás do Hitler e do Stalin, sei lá, velho. Ninguém gosta do cara, velho. E os caras vão inventar de trazer o maluco, mano. Não faz sentido nenhum. Aí você olha pro banco, cara, é bizarro porque o Keller tá Desesperador, lá. cara. Mano, O Keller é fraco. o Keller é fraco. Jogaram uma bala no cara e o Keller é fraco. O Kurzawa, mano. Não, o Kurzawa é sacanagem. O Danilo Pereira, mano, o maluco tava no Porto. O cara não... Mano, o cara tava no Porto, velho. E ele foi para o PSG. O Danilo Pereira, se você fala assim, ele vem por empréstimo do Porto e a gente vê, vai avaliar a viabilidade se o cara é um bom jogador, para buscar uma contratação. Não, você vai olhar, o cara tem 29 anos. Ou seja, o cara não vai evoluir tecnicamente, porque teoricamente o pico dele de técnica e física já chegou. É agora. E se o cara é ruim agora, pro nível do PSG, não dá. Não tem como melhorar, velho. Não dá. O Rafinha, cara, o Rafinha, eu achei ele um jogador honesto. Rafinha Alcântara. Ele não é craque, ele não é o irmão dele, ele não é o pai dele. Mas, assim, é um jogador honesto. Eu acho que ele faria até mais sentido do que o Ander Herrera no jogo dessa terça-feira. Mas não entrou, não tem chance. Não. Então, assim, é um elenco muito mal montado. Tava passando uma série do Real Madrid, da Era dos Galácticos, um tempo atrás na ESPN, e essa época dos Galácticos ficou conhecido o Real Madrid ficou conhecido por a alcunha de Zidanes e Pavons, porque o time contratava muito cara craque no nível do Zidane e tal, né? Zidane, Figo, Ronaldo, Beckham e não sei o que tem. Só que aí você perde dois caras por lesão, dois caras por suspensão, e aí quem que vai jogar? É o Salgado, é o Pavon, é o Elgueira, porque não tem, né? Tem. E parece que é a mesma coisa que acontece com o PSG. Você tem caras muito bons, mas assim, quem complementa o time, o resto dos 11, não tá à altura, cara. E é claro que é difícil você achar um cara do nível do Neymar para cada posição, mas também não precisa ser o Florenzi, não precisa ser, sei lá, o Kimpembe, que também não é nem tão ruim assim, mas coitado, né? Não precisa ser uns caras tão ruins assim, sabe? Mano. O Ander Herrera, eu não sei se ele tá vivo faz uns 2 anos. Você olha porque o cara não tem expressão dentro de campo, ele anda, ele tá com aquela cara de mosca morta, sabe? Mano, os caras foram buscar o Paredes no Zenit, velho. Vai se fuder, velho. Não dá. O Paredes, assim, ele ainda. Ele é mau caráter. Ele é volantão argentino, né? Não é muito difícil, né? Mas assim, pelo menos é um cara que tá ali dentro de campo, ele cumpre. Beleza, ele vai bater, ele tá em campo pra isso. Ele tem uma saída de bola legalzinha e tal, ele vai bater, mas ele tá em campo pra isso. O Bakker entrou no jogo da ida, nossa, mas o Mahrez, o cara não viu a cor do uniforme do Mahrez o jogo inteiro, pô. Anquelão, fui descobrir esses dias atrás que é da base do Ajax, veio de graça do Ajax pro Paris Saint-Germain. Nossa, o maluco não viu a cor do uniforme do Mahrez. E aí, o Diallo também não viu a cor do uniforme do Mahrez. A zaga do Paris Saint-Germain tá procurando o Foden até hoje. É que o Foden não conseguiu fazer um gol porque ele chutou umas 5 bolas em cima do Navas. Mas assim, cara, você precisa pensar que ou você monta um elenco minimamente à altura, ou você vai trazer um técnico que vai saber maximizar o talento de todos os jogadores. Assim, cara, o Pochettino, ele é um técnico que ele parece ser muito bom,
mas eu não vejo ele tirando muito mais do que ele tá tirando, por exemplo, vou citar o mesmo nome, do Diallo, do Danilo Pereira, do Ander Herrera. Cara, se pá, até do próprio Verratti, que é um cara que eu gosto e eu acho que não tá jogando tanto assim faz um bom tempo. Então, acho que assim, é preciso repensar se é esse o caminho que o PSG vai seguir. Parece que tá parando de vir, assim, não o investimento, mas o fundo qatariano lá não tá mais botando tanto dinheiro, não vai comprar mais tanto jogador igual fazia, assim, vamos pagar uma bala, 200 no Neymar, 180 no Mbappé, não vai mais rolar. Mas você precisa ter uma inteligênciazinha ali de mercado e saber olhar, ó, esse moleque aqui, ele encaixa certinho no nosso time, ele faz ele caberia aqui, um substituto aqui, outra coisa ali. Além de, sei lá, né, você ter o Icardi no ataque pra substituir o Mbappé, que não faz sentido. É que nem, tipo, meio que mal comparando assim, mas como o elenco do City é montado. O elenco do City é montado, a maioria dos caras ali estão faz tempo. Mas você vê que, beleza, o time ali titular é muito bom, só que o Guardiola maximiza todos esses caras. Então o Mahrez, pra mim, ele não saca, ele é um ótimo jogador, mas ele melhora muito, ele é um bosta. Mas o Stones, ele é um bom jogador e ele ficou muito bom com o Rubem Dias e com o Guardiola. Então, O Agüero talvez... eles são super completos, eles se complementam. O elenco dá pra você colocar um ou outro ali e vai ser competitivo ainda o time. O do PSG não tem como fazer isso, velho. Se você tirar o Marquinhos, vai colocar quem, mano? Se você tirar o Neymar ou o Di Maria, mano, até o Di Maria, que não é do nível do Mbappé ou do Neymar, mano, se tirar ele, você vai colocar quem, velho? Você vai colocar o Musiquinho? O Draxler? Mano, o Draxler já O Draxler, velho. Não tem como, velho. Não tem lógica. É muito mal estruturado isso. Cara, o PSG é muito bizarro, velho. Eles precisam repensar de verdade o que eles querem fazer como projeto. É estranho, cara, porque assim, a gente trata como novo rico, né? Eu costumo tratar como novo rico, mas assim, o PSG tem investimento já do fundo do Qatar há quase 10 anos. Há 10 anos, né? Mais de 10 temporadas. O Manchester City também, né? Dos Emirados Árabes já faz umas 12 temporadas, mais ou menos. E o Chelsea, finalista com o... 2003, né? 2003, 2004. 2003, como é que chama lá? O russo? Eu esqueci. O Abramovich. Abramovich, isso. Mas assim, cara, pra mim o PSG parece o único time que contrata e tipo, não tem muito ideal, sabe? Porque o Chelsea mesmo, o Chelsea montava times, o Chelsea montou times, conseguiu, ó, vamos trazer uma peça aqui, outra ali e tal. Lembro que a metade da defesa deles era portuguesa, porque o Mourinho tinha esse ideal, não, ó, vamos trabalhar com esses caras aqui, eles combinam com a minha mentalidade e tal, mas o PSG não. Você pensa, acho que às vezes pensa muito mais na parte do marketing, do quanto isso vai te retornar em imagem, do propriamente dito, do que, por exemplo, montar, você pensar, cara, quem que eu posso trazer para encaixar legal num meio-campo que vai ter o Paredes e para jogar com o Di Maria, com o Neymar ou com o Mbappé, sabe? É uma coisa que falta. Eu acho que também mostra uma falta de visão dos caras, porque, tipo, beleza, eles ganharam 15 franceses em sequência. Mas, cara, se você não consegue transformar isso em competitividade a nível europeu, você vai continuar relevante só no seu país. Então não faz sentido, cara. Você tem que pensar em um trabalho que vai dar esse passo acima. Como a Juventus era no início da década. Eu lembro no início da década, aquele time do Conte, eles ganhavam na Itália, só que tomavam pau nas oitavas e nas quartas da Champions. Começou a evoluir. Aí depois veio o Alegre. Chegou em 2 finais de Champions. O time começou a evoluir. Agora caiu numa draga, mas é porque eles fizeram um monte de besteira. Mas é saber ir dando passo em sequência. E o PSG eu acho muito... Eu acho que... Nossa, não faz sentido, velho. Pra mim isso mostra também que é um time que vai chegar e vai bater em semifinal, quartas de final, semifinal de Champions basicamente todo ano, mas vai precisar de mais cancha, acho, para chegar em final. Você vai precisar transformar isso em coisa. Porque também a gente fala, mas o PSG poderia tranquilamente ter sido eliminada pelo Bayern de Munique sem Lewandowski, sem recheado de desfalque. Então... O negócio que eu pensei aqui agora, rapidão. Você acha que o Zidane daria um jeito nesse time do PSG? Cara, o maluco é francês, tem uma puta moral. Sair do Real agora faz sentido pra ele, por mais que o elenco do PSG não é aquelas coisas, mas tem 2 estrelas ali. Sei lá. Cara, sei. Olha, eu acho que é um
interessante, acho que seria interessante de ver. Eu imagino que o PSG vai abraçar o Pochettino por pelo menos uma temporada completa. Então, aí seria de ver se o Zidane até conseguiria trazer gente do Real Madrid para o Paris Saint-Germain, né? Por exemplo, um Varane cairia bem ali no Paris Saint-Germain, outro tipo de jogador. Eu acho que seria interessante de ver. Acho que seria muito legal. É um técnico que, de novo, a gente fala, não é um gênio taticamente falando, mas é um cara agregador, é um cara inteligente que sabe, ele lê bem os jogos e consegue adaptar o time a situações. Então, acho que poderia ser um técnico, um nome interessante, pensando no futuro do Paris Saint-Germain. Falando em técnicos assim, tem algumas semelhanças entre o Chelsea de 2021 e o Chelsea de 2012, né? Foi o Chelsea campeão da Champions, foi a última final que o Chelsea chegou da Champions League na temporada 2011-2012. O time venceu o Bayern de Munique na final, na Allianz nos pênaltis. Foi nos pênaltis? Não, foi na prorrogação, né? Me fugiu agora. Nos pênaltis, né? Foi 5-4, se não me engano, nos pênaltis. Venceu nos pênaltis. E tudo isso aconteceu porque o time deu uma mudada, deu uma guinada para cima durante a temporada. E isso aconteceu com uma mudança de técnico, mais ou menos igual aconteceu esse ano, né? No ano de 2000, na temporada 2021, cai o Frank Lampard, ídolo do time, né? O maior artilheiro da história do Chelsea. Aí, depois de fazer um trabalho bem ok, assim, vem o Thomas Tuchel, que tinha caído do Paris Saint-Germain não muito tempo antes. Em 2011 e 2012, assume o Di Matteo na 28ª rodada da Premier League, no lugar do... Você lembra quem que era o técnico, Brinjal? Quem era antes era o André Villas-Boas. Era o Villas-Boas, português André Villas-Boas, que não teve um desempenho satisfatório. Dá para tirar alguma lição disso daí, você acha, Brinjal? Então, eu acho que até o Tchek tinha falado antes do jogo ontem que ele via muito essa semelhança do time do Di Matteo com o do Tuchel. Não só pela mudança de técnico no meio da temporada, mas como a forma como o time mudou o comportamento e soube ir escalando etapa por etapa. Isso é um time muito aguerrido ali. Só que eu acho que a diferença técnica dos dois times é muito absurda. Porque eu até estava olhando aqui a escalação titular do time que foi finalista contra o Bayern. Cara, a escalação é Peter Cech, Davi Luiz, Gary Cahill, Ashley Cole, na direita o Bozinha, aí depois no meio Obi Mikel, Frank Lampard, o Bertrand, o Mata, aí depois no ataque o Kalou e o Drogba. Cara, olha que desgraça. Tirando o Drogba, o Lampard, o Mata, o Ashley Cole e o Peter Cech, o resto, cara, foi o randômico master. Porque teve caras suspensos e alguns se machucaram, porque se não me engano, o Ramires, Ivanovic e Terry estavam suspensos, que eram caras importantes para esse elenco, portanto que o Ramires fez o gol da volta, né, contra o Barcelona. Camp Nou, né? Isso, aquela cavadinha. Nossa. O Terry, líder do elenco, é um cara super importante. O Ivanovic também é um outro cara que foi super importante para esse elenco. Então, e se você olha para o time do Bayern, era um time que como a gente estava falando antes, era a base do time que ganhou a Tríplice Coroa na temporada seguinte. Então, esse time do Chelsea foi muito na alma e no talismã dos caras que eram grandes do elenco, porque o Cech pegou demais essa partida, o Drogba salvou faltando 2 minutos para acabar o tempo normal, ele fez o gol de cabeça, aquele puta tiro. No pênalti também, o Cech pegou pênaltis. E Robin acho que perdeu um pênalti durante a prorrogação. Isso. E
Quem que perdeu o pênalti no final? Foi o Schweinsteiger? O Schweinsteiger acho que perdeu. E não lembro se o Lan também não perdeu. Conferindo isso agora, inclusive. Mas enfim, o Drogba fechou as cobranças, né? Então eu acho que o time era muito, muito mais essa vontade, diferente do time de hoje. É que nem se você olhar para a escalação do Chelsea contra o Real nesse último jogo, ó, Mendy, Rudiger, Thiago Silva, Christensen, Tio, Kanté, Jorginho, Aspilicueta, Mount, Werner, Havertz. Você vê o banco, tem o Ziyech, o Pulisic, o Giroud. Tem muita gente. Muita gente que contribui. O elenco, tipo, acho que não tinha... É que é complicado falar alguém do tamanho do Lampard, do Drogba, porque esses caras ainda são muito novos desse time. Então dá para vir, sei lá, dá para um Mount virar um Lampard. Dá para virar, porque ele ainda tem 21 anos. Dá para ele crescer muito. Dá para um Havertz virar um cara também de um nível parecido. Mas tem muita coisa para acontecer ainda. Mas naquele nível, aquele momento em 2012 era a última chance daquele elenco. Porque o time passou por cada sufoco nas temporadas anteriores. Foi roubado em 2009 contra o Barça, naquele jogo maluco. Teve aquele... O Iniesta no estouro do relógio, né? Isso, teve um monte de pênalti que os caras não deram. O Bala que ficou maluco naquele jogo. 2008 foi a final que eles perderam pro United. Nos pênaltis. Teve, acho que foi 2005 ou 2006 que perderam pro Liverpool na semi. Foi um jogo também maluco, uns 500 gols. Então era a última chance desse time, e o time foi mais na vontade do que na técnica ou na tática mesmo. Diferente desse time do Tuchel, que muita gente quando saiu a definição da semi desse ano, muita gente ouviu falando que queria que o Real passasse para dar graça contra o City, porque senão já ia ser um favorito claro. Para mim é justamente o oposto, porque eu acho que esse time do Chelsea tem muito mais força para dar trabalho pro City do que o Real. Porque como de tudo que a gente já falou do Real, que já tá numa entre-safra, já tá perdendo muito das características que eles tinham nas temporadas anteriores, esse time do Chelsea eu acho que tá numa crescente absurda, tem muito cara novo, e é um duelo doméstico que eu não acho que o Guardiola queria fazer, não. Por mais que ele pegar o Real é chato, mas esse time do Chelsea já bateu o Guardiola nessa temporada com o Tuchel. Eles vão se enfrentar esse final de semana agora. E, cara, eu acho que vai ser um jogo meio maluco. Eu acho que o City é favorito ainda, por tudo que já vem construindo nos últimos anos. Mas vai ser bem louco, vai ser um ótimo jogo. Eu acho que um confronto doméstico numa final assim desse tamanho é sempre mais difícil do que você jogar contra um adversário estrangeiro. Porque querendo ou não, cara, o Chelsea te conhece. O Chelsea vê você jogar. O Chelsea precisa manter, por exemplo, um olheiro vendo sempre o City jogar, porque o City é adversário direto em competições contra o Chelsea. Entendeu? Então, você acaba se conhecendo melhor. Seria diferente de pegar um Real Madrid, que é uma cultura um pouquinho diferente, joga numa liga diferente e tal. Então, acho que uma questão de... É difícil, acho que vai ser difícil, um jogo muito difícil. Acho que o City é um pouquinho favorito, achei que seria mais, mas a semifinal mudou um pouquinho a minha cabeça em relação a isso. A relação ao Tuchel, cara, eu desacreditava dele. Eu nunca achei o Tuchel um técnico de primeira prateleira, nem no Dortmund, nem no Paris Saint-Germain. Acho, inclusive, que ele tem um pouquinho de dedo nessa má formação do elenco do Paris Saint-Germain. Só que o trabalho dele no Chelsea é bom, e eu não tem nem como você falar que não. O trabalho dele no Chelsea é muito bom, porque ele conseguiu pegar um time que vinha fazendo uma transição muito interessante com jogadores jovens, e ele vem conseguindo tirar bastante de jogadores que não estavam contribuindo, não estavam rendendo tanto, como, por exemplo, o Pulisic, que rendeu muito na mão dele no Borussia Dortmund, está voltando a render bastante na mão dele agora no Chelsea, né? O Werner, a gente brinca, o Werner perde muito gol, né? Ele é meio caneleiro, mas o Werner
tá ali com muitas participações em gol, um cara muito importante pro elenco do Chelsea, para a temporada do Chelsea mesmo. Isso então passa pela. Então isso é importante da gente falar, porque o Tuchel promoveu essa transformação, né, do elenco do Chelsea durante a temporada. Um time que começou não muito bem a Premier League, não começou tão bem assim a Champions League, e se encontrou, cara. É um time que se encontrou, é um time que tá ali. Não deixou o Real Madrid jogar na semifinal da Champions. Isso é muito importante de falar, porque é difícil você manter um time como o Real Madrid experiente, um time que está acostumado com esse tipo de jogo, com esse tamanho de jogo, você anular os caras por 180 minutos é um feito e tanto. Então, essa transformação do Tuchel com o Chelsea é muito, muito sintomática, porque assim, é a segunda final de Champions seguida que o Tuchel chegou ano passado com o PSG, foi demitido do PSG porque teoricamente estava fracassando, e aí ele chega na final da Champions e o PSG não. Uma transformação não semelhante com mudança de técnico, mas que aconteceu também em questão de formação, aconteceu no Manchester City, né? O Guardiola mudou a forma de jogar, mudou o posicionamento e a função de alguns jogadores e vem dado muito certo. Coisa que me chamou a atenção na campanha, olhando a campanha dos dois times finalistas, é o baixíssimo número de gols sofridos. O Sim. Chelsea, por exemplo, tomou 2 gols no mata-mata. Tomou 2 gols na fase de grupos. O Chelsea tomou 4 gols durante a Champions League inteira. Cara, isso é muito pouca coisa. O City tomou os mesmos 4 gols, mas na fase de grupos o City tinha tomado um só. Então, a gente pensa principalmente no Guardiola como um técnico muito ofensivo, mas defensivamente o City é um time muito mais seguro. Então, é uma transformação que passa pela mão dos treinadores e rejuvenesce o elenco, os times, e acaba dando novos ares, porque é assim que você vai se reinventando e você vai se atualizando, né, Brindel? Que vai mantendo o time competitivo e brigando por esses títulos. Que nem você falou, o Guardiola vem fazendo essa transformação no City. E os dois times, o Chelsea e o City, tinham esse estigma de que a defesa era o problema do time nos últimos anos. Principalmente o City. E porque, querendo ou não, na zaga ali, teve até algumas temporadas que eu lembro que o Fernandinho teve que jogar na zaga. Sim. Porque não tinha opção. E o Stones era um cara que o City comprou uns 4 anos atrás, 4, 5, algo assim, se não me engano. Muito novo ele ainda é. Mas é um cara que teve momentos ruins. E com a chegada do Rúben Dias nessa temporada, que foi uma surpresa incrível, acho que ninguém esperava que ele ia atingir esse nível tão grande, tão rápido assim. Acho que nem o Guardiola esperava isso. Tanto que ele contratou o Ake junto na mesma temporada. Sim. E o Laporte, que era o titular do time, agora tá no banco. Então, e essa é a temporada mais sólida que a gente vê do City defensivamente, eu acho que desde sempre. Eu acho que por mais que os laterais ainda não são do mesmo nível do resto do time, eles se tornaram muito sólidos na mão desse time do Guardiola. E o Chelsea também. Era um time que, com o Lampard, tinha esse estigma de que tomava muito gol, de que ele não sabia defender e não sabia exercer pressão alta para evitar prejudicar a defesa. Tanto que o Rudiger não estava jogando bem, o Zuma estava jogando junto com o Thiago Silva, porque o Thiago Silva chegou nessa temporada, mas ele não fala inglês, então tinha uma facilidade porque o Zuma é francês, então eles podiam se comunicar melhor. Então ficavam os dois ali. O Christensen teve momentos com o Lampard ano passado, o Tomori teve momentos ano passado com o Lampard também, mas agora ele está no Milan. Então o Lampard tentou variar muitas coisas, pelo menos ele tentou. Mostra que ele não ficava batendo a cabeça no mesmo negócio, só que não dava certo. Acho que talvez por uma questão tática ou por uma questão de mental, de saber trabalhar com o atleta, ele não estava sabendo fazer isso, mas o Tuchel conseguiu arrumar isso. Ele trouxe esse sistema com 3 zagueiros,
melhorou a defesa 200%, porque o Aspilicueta, que era um cara que às vezes jogava nesse sistema com 3 zagueiros fazendo a direita, ele tá jogando nos últimos 2 jogos como um ala, fechando esse lado. E ele é um cara super esforçado, é o capitão do time. Ele não é um primor técnico, mas é um cara que corre muito, se esforça demais. E o time tá jogando demais. Coisa que é uma surpresa para muitos, pela forma que o time tava jogando com o Lampard, que era muito sobe e desce. Não tava sendo muito constante. E uma coisa que eu acho que... ficou essa herança do Lampard, dele soube trazer alguns caras, melhorou alguns jovens, deu experiência para alguns jovens, como o Hudson-Odoi, como o Mason Mount, o lateral direito lá, o James. O Reece James. Então ele soube dar uma moral para esses caras e contratou os caras que são os principais jogadores desse elenco agora, que é o Thiago Silva, o Ben Chilwell, o Timo Werner, o Kai Havertz, o Pulisic, foram todos os caras, o Mendy, foram todos os caras que o Lampard trouxe, né, para montar esse elenco. E o Tuchel conseguiu maximizar isso agora. Vamos ver se vai conseguir. E o Chelsea agora tem uma reta final de, se não me engano, 6 ou 7 jogos até o fim da temporada, até a final da Champions, né? Ele tem o City agora esse final de semana, pelo campeonato inglês. Se não me engano, semana que vem eles pegam o Leicester pela final da Copa da Inglaterra. E eles têm esses jogos importantes pelo campeonato inglês que ainda estão faltando, porque o time ainda não se garantiu na Champions. Então é algo que eles têm que se dedicar ainda, se preocupar. Mas o time vem muito sólido e eu acho que vai ser a final da hora. É que nem você falou, né, Brinjel? Esse é uma reta final bem pegada ainda. Pega ainda o City, pega o Arsenal, pega o Leicester. São jogos difíceis. Ainda vai pegar o Leicester na final da Copa da Inglaterra, né? Então não são jogos tranquilos. Mas o Chelsea deu uma guinada boa, né? Deu uma melhorada boa na mão do Tuchel com o sistema de 3 zagueiros. Você até separou aqui pra gente a escalação dos times, por exemplo, no 0-0 contra o Chelsea, no dia 20 contra o Sevilha, perdão. Dia 20/10 pela primeira fase, o time jogou com Mendy, Chilwell, Thiago Silva, Zuma, Reece James, Kanté, Jorginho, Havertz, Pulisic, Mount e o Werner. Depois, contra o Atlético de Madrid, já sob o comando do Tuchel, Mendy, Christensen, Rudiger, Aspilicueta e Alonso, Kovacic, Jorginho, Hudson-Odoi, Mount, Giroud e Werner. E aí, contra o Real Madrid, 3 zagueiros mais bem definido, né? Mendy, Rudiger, Thiago Silva e Christensen, Chilwell, Kanté, Jorginho e Aspilicueta, Mount, Werner e o Havertz. É uma formação que eu acho muito interessante jogar quando você joga com 3 zagueiros, porque a gente ainda tem aqui no Brasil essa ideia de que é uma formação defensiva e não é necessariamente defensiva, né? Você só depende um pouquinho mais dos alas para atacar, e se os alas forem bem ofensivos, é uma formação que pode gerar bastante ofensividade para o time, bastante presença. Causa mais pressão, né? Sim, bastante presença no último terço do campo, né? Então, se ataca com mais gente. Acho que é muito interessante ver como isso vem sendo aplicado, tanto no futebol europeu como agora também no futebol brasileiro. O City também, a gente tinha falado que mudou, o City passou a jogar sem centroavante, né? Isso. O Kevin De Bruyne... Por conta da lesão do Agüero e pela inconstância do Jesus também, né? Sim. Acho que assim, a inconstância do Jesus, cara, é complicado, porque pra mim o Jesus nunca foi centroavante. Ele nunca foi. Também não. Nunca foi da função que é, por exemplo, o Agüero. É um jogador muito diferente, então é difícil você mandar o cara fazer a mesma coisa que o Agüero faz. Mas pelo menos pro que o Guardiola quer, não tem outro cara pra fazer, né? Ele não tem. Ele não vai jogar de ponta. Não tem o que fazer. Exatamente. Porque aí, como ponta, você tem gente melhor. Sim, exatamente. Aí o City mudou, então entrou contra o PSG com Ederson, Zinchenko, Stones, Dias e Walker, Foden, Fernandinho, Gundogan, Mahrez, Silva e De Bruyne. O De Bruyne fazendo uma função um pouquinho mais à frente do que ele vinha fazendo, né? Ele jogava vindo mais de trás, armando mais as jogadas, e ele fazendo mais uma função perto da área, né? Jogando um pouquinho mais perto da área, até dentro da área, mas sendo o alvo do último passe do que fazendo o último passe. Interessante notar como o Kevin De Bruyne
desempenha esse tipo de função, né, cara? Porque ele é talvez, para mim, ele é o melhor meia do mundo atualmente, o melhor armador, o melhor playmaker do mundo. E assim, você tirar o cara dessa função que ele faz tão bem para colocar ele um pouquinho mais para frente, uma função que o cara não tá acostumado a fazer, tem muita cara do guardiolismo, né? O Guardiola era meio professor Pardal, né, durante a década. Ele inventar as coisas, né? Gostava de inventar, mas essa parece que vem dando certo, né? Deu até certo contra o Paris Saint-Germain, porque você tem mais gente que pode contribuir melhor com a posse da bola, com a movimentação. Você não tendo alguém fixo, você pode sempre estar puxando alguém para dentro da área. E isso mostrou nos gols que o City fez contra o Paris Saint-Germain, principalmente no segundo jogo, em que o Mahrez apareceu no contra-ataque, apareceu no primeiro e no segundo gol, apareceu no costado da zaga, praticamente sem ser incomodado. Então, essa mudança também ajudou a manter o gás do Manchester City durante a temporada. É um time que provavelmente deve ser campeão inglês, né? Perdeu a chance de ser campeão inglês esse fim de semana porque o jogo do United foi cancelado. Pode ser campeão inglês esse fim de semana. E, cara, tem um título já de Copa da Liga, tá aí na final da Champions. É um time que vem para ganhar praticamente tudo que disputar na temporada. É o que o Guardiola foi contratado para fazer, né? O que se tinha em mente que o Guardiola ia fazer e que ele não tinha conseguido até agora. Muita gente cobrava o Guardiola por isso, né? Por não ter conseguido chegar mesmo com um time milionário, né? Porra, o Manchester City gasta 400 bilhões em zagueiro, gasta não sei quanto em lateral e o cara não consegue fazer o time ganhar. Essa final que o City vai jogar dia 29 contra o Chelsea é a primeira final que o Guardiola vai disputar como treinador em 10 anos, né? A última foi na temporada 10-11, em que o Barcelona meteu 3-1 no Manchester City no estádio de Wembley, na Inglaterra. Masterclass do Xavi, do Messi, um partidaço do Barcelona, contra uma equipe do Manchester United que também era muito vitoriosa na época, é um time incrível. E depois disso, cara, o Guardiola acabou colecionando muitos tropeços, né? É uma semifinal no ano seguinte, depois são 3 semifinais com o Bayern de Munique e muitas quedas nas quartas de final com o Manchester City. Agora, com essa final, né, já garantido pelo menos o vice-campeonato, pelo menos a final já... uma parte do que se esperava que o Guardiola fizesse, ele fez, que é chegar na final. Mas você acha que demorou, Brinjal, para ele chegar na final? Você acha que tem você acha que dá para relevar esses tropeços que o City teve durante... O City e o Guardiola tiveram durante esse tempo que ele não chegou, né? Desde 2013, aí que ele assumiu o Bayern de Munique. Cara, é complicado, porque acho que tem duas formas de olhar para isso. Porque, primeiro, tem que olhar para o mérito do que ele faz no trabalho dele. Todo mundo sabe que ele é um dos melhores técnicos do mundo, um dos maiores da história. Talvez, por mais que ele ainda tenha muito tempo de carreira a jogar ainda, ele já é um dos maiores. Mas, mesmo assim, o pessoal gosta de desmerecer um pouco o trabalho dele porque ele sempre tem os melhores jogadores do lado dele. Beleza, mas ele sabe, pelo menos, trabalhar com os melhores jogadores. É melhor do que você ter os melhores jogadores e não souber trabalhar com eles. É um mérito dele isso. Só que as pessoas geralmente gostam de desmerecer pelo fato dele ter um investimento do lado dele. No Barcelona ele tinha Messi, Xavi, Iniesta, que todo mundo jogando bem pra caralho, e o pessoal minimizava porque ele não era o cara do time, era o Messi, eram os outros caras. No Bayern ficou muito taxado porque ele não conseguiu passar da semi, e o Bayern é um time que tem que estar sempre brigando por Champions. Sempre pra mim com demérito. O que ficou mais feio na passagem dele pro Bayern foi a primeira, né? Aquela primeira semifinal que ele perdeu, ele tomou uma saraivada do Real Madrid, né? Ficou muito marcado aquilo lá, porque ele mesmo reconheceu que é um ponto baixo da carreira dele, porque ele tentou fazer uma coisa e não deu certo, né? Mas é exatamente isso. A passagem dele pelo Bayern, ele plantou uma sementinha do que o Hansi Flick veio a evoluir agora, que era um trabalho de pressão,
de toque de bola, só que o Hansi Flick evoluiu isso para ficar um trabalho mais completo. Ele conseguiu fazer a versão final do que aquele trabalho do Guardiola deveria ser. Sim. E ele também trouxe uma renovação muito grande para esse time do Bayern. Ele trouxe muita gente nova que foi importante para a sequência do trabalho que veio ser campeão na Champions ano passado. E o do City ele também veio fazer trabalho de renovação. Porque quando saiu o Pellegrini em 2016, foi todo um trabalho para desenvolver caras novos, porque aqueles caras foram campeão da Premier League, dessa primeira geração do City ali, todos já estavam numa fase decadente. Então ele teve que fazer esse trabalho de renovação e tal, e ele foi trazendo gente nova. Tinha muito cara que não tinha muito estilo dele, ele foi melhorando, e agora o time é a quinta temporada dele aqui agora, e as outras, e é complicado você pensar. Alguns dos anos tem um pouco de azar e tem um pouco desse guardiolismo que a gente falou, né? Que o cara gosta de inventar. Sim. Mas ele foi bem pardalzão durante a década, cara. Assim, chegava em jogo decisivo, ele costumava inventar, mas é que nem você falou. Cara, tem muita coisa que é azar. Eu acho que você trombar com aquele Mônaco fantástico numa oitavas de final, cara, é um confronto. O confronto terminou 6-6, você perdeu no gol fora, mas assim, né? Não sei se chega a ser cogitado vexame, sabe? Porque é um time. Você levar em consideração que o City também não era, naquela época, um time que tinha tradição de estar jogando essa fase da Champions League todo ano. Sim, exatamente. O City não era um time tradicional, ele ainda não é. Ele é um time que vem crescendo em questão de tradição dentro da Inglaterra, e a nível europeu ele vai crescendo com o passar do tempo com essas campanhas que ele vem fazendo. Se ele continuar sempre chegando em mata-mata, ele vai ser mais tradicional. E é natural que eles vão evoluindo, pegando mais experiência. E esse ano foi uma junção de fatores, porque a base do time já está lá faz um tempo. Como a gente falou da defesa. A defesa esse ano foi a melhor defesa que o Guardiola conseguiu montar, porque o Rúben Dias deu um power-up incrível neles. E acho que, entre aspas, o problema que era não ter um centroavante virou uma solução. Porque com os 4 caras da frente sendo caras mais velozes, que conseguem trabalhar meio a bola, isso acho que favoreceu o estilo de jogo que o Guardiola sempre priorizou. Com o Bernardo Silva, o De Bruyne meio que mesclando um falso 9 ali, meio que no ataque, e o Mahrez e o Phil Foden. O Phil Foden cresceu demais nessa fase. Eles nas pontas. Um jogador muito interessante, o Foden, né, cara? Ele é muito novo e ele parece que ele tem um cérebro muito bom para a idade dele, assim, né? Tipo, uma cabeça muito boa, assim, tecnicamente falando, ele é muito bom jogador. E que nem você falou, esse negócio de não ter um cara mais fixo ajuda, porque cada hora tem um que tá entrando na área, tem cada hora um que tá aparecendo em um ponto diferente do campo. E esse tipo de variação é muito importante para quem quer achar espaços tendo controle do jogo, né? É o que o Guardiola sempre defendeu, que ele gosta da bola, ele gosta de ter o controle sobre ela e sobre as ações que se faz. Talvez seja esse o auge do guardiolismo? Positivamente? Não sei. Eu acho que se você pensar no guardiolismo como o método de trabalhar e estilo de jogo, talvez sim. Talvez sim, mas sei lá, se você pensar como a melhor equipe do Guardiola, nunca vai bater o Barcelona 2011, né? Mas como método de trabalho, assim, talvez esse seja o padrão ideal do Guardiola. A equipe que mais mostra, né, o ideal que o Guardiola o conceito que o Guardiola tem de futebol e o que ele acredita. Bora dar uma passada então na campanha dos times até essa semifinal. Começando pelo. Eu vou falar aqui o Manchester City, você fala o Chelsea, pode ser? Beleza. O City começou na fase de grupos, né? Já direto na fase de grupos, caiu no grupo com Porto, Olympique de Marseille e Olympiacos. Venceu Porto por 3-1, Olympique por 3-0, Olympiacos por 3-0, depois no retorno
Olympiacos por 1-0, empatou com o Porto em 0-0 e venceu o Marseille em 3-0. Passou tranquilo em primeiro do grupo. Nas oitavas de final, na fase de mata-mata, pegou o Borussia Mönchengladbach, venceu os 2 jogos por 2-0. Esses 2 jogos foram disputados na Hungria, porque na época ainda tinha restrição de viagem da Alemanha para a Inglaterra. Os 2 jogos disputados na Arena Puskás, em Budapeste. Já sem a restrição, o time pegou o Borussia Dortmund, o City pegou o Borussia Dortmund, 2-1 em casa e 2-1 fora, e o PSG na semifinal, 2-1 fora e 2-0 em casa, tranquilo. Acho que o time que mais deu susto no City foi o Borussia Dortmund, cara. Por incrível que pareça também, porque... Que é um time que veio capengando bastante essa temporada. Oscilando muito, e querendo ou não, os principais caras do Borussia nem jogaram tão bem assim no confronto, mas mesmo assim o time deu bastante trabalho. Exatamente. Pensar que o City enfrentou Haaland, Mbappé e Neymar e só tomou 3 gols, cara. Sim. No confronto. Acho que nenhum dos 3 gols veio desses caras. Agora falando do Chelsea, né, a campanha do Chelsea. O Chelsea liderou o grupo E com 4 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, 14 gols a favor, 2 contra. Passou em primeiro, o Sevilla ficou em segundo. Mas durante a fase de grupos foi um empate com o Sevilla, 4-0 contra o Krasnodar, 3-0 contra o Rennes, 2-1 contra o Rennes, 4-0 contra o Sevilla e 1-1 contra o Krasnodar na última rodada. Então foi bem tranquilão também, sem preocupação. Só o Sevilla ali que deu um sustinho, mas tranquilo. Nas oitavas o time pegou o Atlético de Madrid, 1-0 fora de casa e 2-0 em casa. 2 jogos chatos demais, porque o Simeone parecia que não queria ganhar esse negócio. Parecia que ele queria ir embora para casa dele o mais rápido possível. Vamos não fazer nada aqui por 2 horas e ir embora. Nas quartas o time pegou o Porto, venceu por 2-0 o Porto em Sevilha, como você disse também, que teve a restrição. Eles jogaram os 2 jogos em Sevilha, na Espanha. Primeiro o Chelsea ganhou 2-0 e o segundo perdeu de 1-0. E nas semifinais, foi essa semana, empatou 1-1 com o Real Madrid em Madrid e ganhou 2-0 em Londres. É isso aí. Time bem... Uma campanha assim também bem tranquila, né, do Chelsea, né? Bem sólida. Bem sólida. O segundo jogo contra o Porto não ameaçou assim tanto o Chelsea como deveria. Teve até um susto no final, né? O gol do Porto no segundo jogo saiu bem no final do jogo, mas assim, nada que nossa, colocasse de fato em risco a classificação do Chelsea. O Porto tinha eliminado a Juventus, né, na verdade, na fase anterior. Se o Bayern de Munique tivesse eliminado o PSG, o caminho do City até a final seria só com alemães. Não significa nada, mas fica aí. Os artilheiros, né, das equipes, o artilheiro do Chelsea na competição é o Giroud com 6 gols e o do City, o Mahrez e o Ferran Torres, cara, tem 4 gols. O artilheiro da Champions é o Haaland. O Borussia tem 10 gols marcados na competição. Um fenômeno, o Haaland, que não sei se continua no Dortmund na próxima temporada, principalmente se o Dortmund não se classificar para a Champions. Foi uma notícia hoje da Sky Sports que disse que o Borussia falou que menos de 150 milhões de libras não sai o Haaland esse ano. Esse ano, né? Ano que vem tem a cláusula, então é suave. Rapaz, 150 milhões de libras dá o quê? 150 milhões de libras. Libras to euros. Sim. 150. Vai dar 172 milhões de euros. 172 milhões de euros. É um precinho bacana. Um pouquinho menos, se não me engano, do que o Mbappé foi do Mônaco pro PSG. Mas é interessante. A final vai ser dia 29 do 5, em Istambul ou em outro lugar. Porque eu tinha visto... Tá tendo lockdown lá essa semana, né? Sim, eu vi a notícia hoje que o lockdown, baixaram o lockdown em Istambul e na Turquia inteira, na verdade, e
colocou em dúvida, né, a possibilidade do Atatürk receber o jogo. O Aston Villa falou que mandou uma mensagem para a UEFA aí, né, se ofereceu, isso, tinha fugido da palavra, se ofereceu a sediar a final no Villa Park em Birmingham. Ia ser, acho que no mínimo ia ser legal, cara, porque Birmingham é uma cidade grande na Inglaterra, e cara, eu acho que ia ser legal, apesar do estádio não ser assim, nossa, tão grande, ele não vai estar lotado mesmo, né, falaram que poderiam levar até 8.500 pessoas. Vale lembrar que o Atatürk seria a sede da final da temporada passada, que foi cancelada, foi remanejada para ser em Portugal, porque a fase final toda foi em Portugal. E passaram, né? A final desse ano seria no Krestovsky Stadium do Zenit São Petersburgo, na Rússia, foi passado para o ano que vem. O Atatürk é famoso também porque é o estádio da final do 3-3, né? Da remontada do Liverpool em cima do Milan, em 2005. Isso aí. Tudo, Bringel? É isso aí, mano. Dá uma repassada boa que vai ser essa final e talvez uns dias antes da final a gente dá mais uma conversada sobre isso, né? A gente vê como é que vai estar a situação dos times até lá, quem perdeu, quem por lesão. Aqui suspensos não teremos, né? Na final não teremos nenhum suspenso. Então vamos ver, a gente faz alguma coisinha de pré-jogo. Hoje, dia 6 de maio, qual que é o seu palpite? Cara, eu acho que vai ser pênalti. Vai cair nos pênaltis aí, vai ser 1-1 no tempo normal, vai cair nos pênaltis isso. É o que eu tô achando. O Chelsea adora a sofrência. É uma boa aposta, Eu aposto no City por um golzinho de vantagem. Um 2-1 magrinho, um jogo feinho. Não imagino... Não, acho que não vai ser um espetáculo, não, essa partida. Eu também acho que não. Vai ser muito confronto tático, muito choque, vai ser interessante. O técnico tentando meio que anular o movimento do outro, né? Um embate, mas pode sobrar um pouquinho mais pro físico do meio campo. Mas é isso aí. Ficamos assim então, Bringel? Ficamos assim. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Críticas, dúvidas, sugestões, todas em @divididapodcast, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Facebook. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço.